Bom, hoje a gente tem um mergulho bem profundo para fazer. No dia 12 de maio de 2026, a Câmara Municipal de Praia Grande dedicou um tempo enorme celebrando a construção de um hospital exclusivo para cachorros. Uhum. O que já chama bastante atenção. Sim, total. Só que, na mesma manhã, no mesmo lugar, eles ignoravam a falta de aplicação de uma lei estadual básica de saúde da mulher. É um choque brutal de prioridade, sabe? Com certeza. E é exatamente esse contraste que torna essa análise de hoje tão interessante. Pois é. E a nossa investigação hoje não começa com as fofocas de corredor ou com aquelas promessas de campanha vazias, né? O nosso ponto de partida para dissecar as atas e transcrições dessa 15ª sessão ordinária é um milissegundo muito específico. Ah, o momento exato da abertura. Exato. É aquele instante em que o presidente da Câmara abre o microfone e fala aquela frase protocolar que liga a máquina pública, sabe? Ele diz, número legal. Essa frase, para quem estuda gestão, é o marco zero. Porque assim, quando o tal do número legal é atingido, o abstrato vira concreto na mesma hora. Como assim vira concreto? É que a política de rede social, cheia de teorias, de hashtags e tudo mais, é obrigada a sentar na cadeira. Eles têm que lidar com o bueiro entupido, com a fila da farmácia, com a licitação atrasada. É ali, naquele momento, que a teoria bonita do Estado bate de frente com a realidade do asfalto. Entende? Certo, vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje é justamente mostrar como uma única manhã, dentro de uma Câmara de Vereadores, funciona como um microcosmo perfeito, assim, de todas as crises do Brasil. E a variedade de temas é impressionante, né? Nossa, demais. Em questão de minutos, a pauta salta de reclamações sobre buracos na rua e, pasmem, guardas fazendo fogueira na calçada, para batalhas ideológicas profundíssimas sobre cotas raciais e meritocracia. É uma montanha-russa. E para entender como essa engrenagem funciona ou como ela trava de vez, a gente precisa começar pelo chão de fábrica da cidade, né? A infraestrutura. Que é onde o cidadão sente a dor primeiro. Exato. E os registros mostram muito bem o que a gente pode chamar de o paradoxo das boas intenções. Tem um caso muito emblemático do restaurante popular Bom Prato, lá no bairro Sião. Ah, esse caso é clássico. Pois é. A premissa de fornecer comida barata para quem precisa é indiscutível, claro. Mas o efeito prático, segundo as transcrições que a gente analisou, virou um pesadelo de segurança. O documento relata que o entorno do equipamento público ali no bairro Ocean sofreu uma degradação muito rápida. O fluxo alto do restaurante acabou gerando uma aglomeração permanente de pessoas em situação de rua e, logo em seguida, aumentaram os relatos de furtos e de uso de drogas na região. E o detalhe que monopolizou os debates, cara, é que tudo isso acontece bem na porta de uma escola municipal. O que piora muito a pressão popular em cima dos vereadores. Mas, me explica uma coisa. Como é que um projeto de segurança alimentar, que devia ser um alívio social enorme, vira uma zona de conflito tão previsível assim? É uma ótima pergunta. Porque, parece pura incompetência de quem planeja a cidade. Quem desenha um polo que atrai vulnerabilidade na calçada de uma escola. Olha, a palavra incompetência é bem tentadora aí, mas a mecânica da gestão pública é muito mais insidiosa. O que é fascinante aqui é que as transcrições revelam a paralisia causada pelo famoso pensamento em silos. Pensamento em silos, como assim? Na administração pública, os orçamentos e as responsabilidades são murados, sabe? Isolados. A Secretaria de Assistência Social foca exclusivamente na meta deles, que é servir refeições. Eles executaram o contrato do Bom Prato e ponto final. A missão deles acabou ali. Entendi. Cada um olhando só para o seu umbigo burocrático. Exatamente. A Guarda Civil Municipal, a GCM, responde a outra secretaria, com um comando totalmente diferente e outro orçamento. Então eles só agem de forma reativa. Ficou enxugando o gelo, né? Sim, porque não tem um planejamento cruzado. O próprio sistema penaliza o gestor que tenta cruzar rúbricas orçamentárias ou misturar jurisdições. É bizarro, mas é como funciona. Cara, isso soa muito como uma desculpa burocrática para não resolver o problema lá na ponta da linha. É como tomar um remédio para dor de cabeça que destrói o seu estômago. A analogia é perfeita. Você resolve a fome, mas cria um problema de segurança pública. E a gente vê essa mesma fragmentação no caso da Sabesp.
a companhia de saneamento que agora opera sob uma lógica privatizada em São Paulo. Esse é outro ponto que pegou fogo na sessão. Nossa, pegou mesmo. As falas dos vereadores sobre o bairro Ribeirópolis parecem descrições de uma trincheira de guerra, sabe? Ruas como a Flávio Monteiro de Castra e a Raul Pompeia estavam completamente bloqueadas por valetas abertas. Sim, os relatos mostram que ônibus não passavam, as pessoas não conseguiam sair de casa. E tem um detalhe nos registros que me deixou chocada, é muito surreal. De madrugada, os guardas terceirizados que vigiam as obras não têm nenhuma guarita para ficar. É uma precarização enorme. Total. E aí, para não congelarem de frio, eles fazem fogueiras no meio da rua para se esquentar, e a fumaça das fogueiras invade as casas das pessoas que estão dormindo. Nossa! O morador perde a rua para o buraco, perde o ônibus e ainda perde o sono por causa da fumaça. É o caos completo. E esse caso da Sabesp adiciona uma camada contratual muito complexa para esse problema dos silos que a gente estava falando. Como assim? Muda por causa da privatização? Muda tudo. Antes, uma obra pública que ficasse paralisada envolvia uma pressão política direta no prefeito, né? Certo. O vereador ia lá e cobrava o executivo. Certo. Mas agora, com a privatização do saneamento, a Câmara Municipal tem que lidar com um ente privado que é regido por metas de uma agência reguladora lá em cima. Ah, entendi. Fica bem mais distante. Exato. A trincheira aberta na Rua Raul Pompeia não é mais só uma falha de zeladoria. É o atrito direto entre o cronograma de lucro e eficiência de uma empresa privada e a rotina da cidade. O município quer a rua limpa hoje, mas a empresa terceirizada tem um cronograma que otimiza custos num prazo bem maior. Faz sentido. E aí a solução que os vereadores propõem para o caso do Bom Prato, por exemplo, voltando um pouco, é a criação do Bom Prato móvel, para levar a comida para bairros como Samambaia sem criar esses pontos fixos. O que, no fundo, é uma tentativa de contornar o problema, né? Pois é, mas para mim parece só mudar o problema de CEP em vez de obrigar que a GCM e a assistência social sentem na mesma mesa para conversar. Com certeza. Eles preferem mudar a estrutura física a mudar a cultura de gestão. E essa dificuldade da cidade em integrar serviços físicos leva a gente para uma questão ainda mais intrigante nessas atas. Como a cidade cuida dos seres biológicos que moram nela. Essa mudança de paradigma é muito reveladora. Muito. O conceito de saúde pública ali em 2026 sofreu uma mutação muito curiosa. É uma expansão de escopo que escancara como o capital político é calculado hoje em dia. Os registros mostram um foco absurdo e desproporcional na causa animal. Nossa, é uma verdadeira operação de guerra. A Câmara comemora com muito fervor a criação do Pronto Atendimento PET, o PA-PET, lá no bairro Quietude. Que é o primeiro pronto-socorro animal de toda a região, né? Isso. E eles ainda destacam que já tem planta para virar um hospital veterinário completo. E não para por aí. Eles anunciam a chegada de um programa estadual, o Castra Mais, para julho. Com uma meta que não é pouca coisa. Sim, a meta gigantesca de fazer 1000 castrações de cães e gatos lá no antigo SEMAS. Pensa na logística pesadíssima para fazer 1000 cirurgias assim. É um investimento de tempo, de pessoal e de dinheiro enorme. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? E também bem revoltante, eu diria. Porque o abismo de empatia aparece quando a pauta muda para a saúde humana no mesmo plenário. O contraste é muito sintomático, né? Demais. Como uma cidade consegue orquestrar toda a logística para operar 1000 cachorros, mas apanha feio para aplicar leis básicas de saúde humana? Eles mesmos discutem na sessão a ausência brutal de suporte para mulheres no climatério e na menopausa. E tem lei para isso, né? Tem. A Lei Estadual 18.074, de 2024, ela exige assistência integral para essas mulheres, mas é simplesmente ignorada na prática pelo município. Fica só no papel. Só no papel. E eles também levantam a questão de suporte para quem tem endometriose. Debatem o Maio Roxo, que é a conscientização sobre a fibromialgia. Assuntos super urgentes. Sim, e ainda trazem a necessidade de criar a Praça da Família Típica, voltada para pessoas neurodivergentes. É muita demanda de saúde humana sendo negligenciada. E a pergunta que não quer calar para quem acompanha isso é: por que a engenharia pública consegue mobilizar recursos milionários para um pronto-socorro PET, mas falha em aplicar uma diretriz básica de saúde da mulher? Se a gente conectar isso ao cenário maior, a resposta está na métrica de retorno visual da política moderna. É triste, mas é a realidade.
Como assim retorno visual? Uma castração animal é um procedimento com começo, meio e fim muito rápidos. Leva uns 30 minutos, você tira um animal da rua, resolve um problema super visível e, o principal, gera uma foto muito compartilhável nas redes sociais. Ah, entendi. Gera like rápido. Exato! E traz uma gratidão imediata de uma parcela super engajada e barulhenta do eleitorado. É o que a gente chama na gestão de política pública de prateleira. O retorno do investimento político é instantâneo para quem está no mandato. Cara, então a saúde pública virou refém do que dá mais engajamento no Instagram? Olha, em grande parte sim. Doenças como a endometriose, a fibromialgia ou os impactos super severos da menopausa são batalhas silenciosas, né? Invisíveis e crônicas. Ninguém vê a dor do outro. Exatamente. Tratar endometriose exige capacitar especialistas, comprar equipamentos de imagem super caros, cirurgias super longas e um acompanhamento contínuo que dura anos. Não rende uma foto fácil com a tesoura cortando a fita, né? De jeito nenhum. E não se resolve num mutirão de fim de semana na praça. A ideia da praça para famílias atípicas esbarra exatamente nessa mesma lógica cruel. Como assim? É uma praça, não deveria ser mais simples? Não, porque fazer o jeito certo exige repensar o design urbano inteiro do bairro. Não só pintar um banco e inaugurar. O que a gente percebe nas atas é a Câmara lidando com o fato de que a cidade precisa acomodar demandas humanas complexas, mas o algoritmo das redes sociais dos políticos não premia esse tipo de esforço a longo prazo. É um raciocínio muito frio, mas, cara, explica perfeitamente as prioridades que estão ali no papel. E essa falha crônica em olhar para o longo prazo leva a gente direto para o nosso próximo tema da sessão. Que é o futuro da cidade em si, né? Um constante entre o talento individual de quem se esforça e a inércia colossal da burocracia do Estado. E tem um exemplo bem bonito disso na sessão. Tem sim. Eles destacam muito a história do Mário Aguiar de Abreu, um prodígio de só 16 anos que trouxe o ouro no Pan-Americano de Taekwondo na modalidade Pum Sai Trio. O reconhecimento ali no plenário é unânime. Todos parabenizam. Sim, homenageiam o menino, homenageiam o técnico dele, o Henrique, e exaltam todo aquele esforço extremo que o esporte de alto rendimento exige na base, né? É muito suor envolvido. E tem uma citação poética, dita pelo padre Joseph Thomas, que é lá da paróquia do Mário, que eu achei fantástica. Ele diz, uma semente conseguimos colocar no bolso, uma árvore não. É uma frase muito forte sobre nutrir a juventude desde cedo. É linda. Mas o cinismo do sistema público dá as caras logo na página seguinte da ata. Como sempre. Pois é, o mesmo plenário que aplaude a árvore que já deu frutos relata o abandono completo das sementes. Imediatamente depois da homenagem, eles trazem a denúncia de uma mãe. Aquele caso da transferência escolar. Isso. A mãe se mudou e simplesmente não consegue transferir a filha para a Escola Estadual Maria Pacheco Nobre. A garota está sendo empurrada pelo sistema para estudar uma escola a 7 quilômetros de distância de casa. O que é um absurdo logístico para uma criança. É uma violação direta e explícita do Estatuto da Criança e do Adolescente. E tudo isso ainda é agravado por uma falta crônica de professores na rede estadual ali. É um banho de água fria na empolgação anterior, né? Total. A gente aplaude um menino que, por um milagre, escapou da estatística, mas parece que aceita de forma passiva o colapso do sistema escolar inteiro. Nós esquecemos de regar as sementes que estão presas na burocracia. Essa discrepância ilustra perfeitamente o pesadelo de jurisdições que é o Brasil, sabe? O sucesso no esporte, na grande maioria das vezes, acontece sempre pelas beiradas do Estado. Como assim pelas beiradas? É um auxílio atleta municipal pequeno, uma rifa que a família faz, o esforço pessoal de um técnico obstinado. É um processo ágil, porque depende do indivíduo. Já a educação básica é um paquiderme governamental. Muito lenta para se mover. Exato. A Escola Maria Pacheco Nobre é estadual. O vereador municipal pode até gritar no microfone, fazer discurso inflamado, mas ele não tem a caneta para contratar um professor do Estado ou para alterar o sistema digital de vagas do governo. Mas assim, isso não tira a responsabilidade do município de tentar encontrar algum tipo de solução criativa, né? Não, de forma alguma. O município tem que agir. Tanto que, na mesma sessão, eles discutem um projeto bem interessante.
a ideia de transformar o espaço Kids Guilhermina num polo de educação ambiental marinha, em parceria com o Instituto Biopesca, que é uma ONG. Uma solução híbrida. Exato. Mas parando para pensar, isso não é basicamente o município terceirizando a educação científica porque o modelo estadual não está dando conta? É exatamente um paliativo institucional. E a gente vê muito isso. Quando o ensino formal trava na burocracia das secretarias de educação, o município corre para as ONGs e para o terceiro setor, para criar essas rotas de fuga. Entendi. Para não deixar o barco afundar de vez. Isso, o Instituto Biopesca entra com aquele conhecimento técnico super ágil que o Estado não consegue formatar a tempo, e o município entra cedendo no espaço físico. É uma parceria ganha-ganha no fim das contas. Sim, é a tentativa do legislativo local de garantir que pelo menos alguma semente de ciência seja plantada, já que a escola tradicional está lutando só para ter professor na sala de aula. É fascinante ver a cidade costurando esses remendos todos. Mas olha, quando a gente fala de nivelar o campo de jogo, sabe? De tentar equilibrar todas essas oportunidades que foram perdidas na infância por causa de falhas na escola. Aí o debate muda de figura. Muda. E a gente chega no ponto de maior tensão de toda essa sessão de 12 de maio de 2026. A grande arena ideológica da Câmara. Onde os ânimos realmente se exaltam. Demais. Porque todas essas falhas de estrutura que a gente falou culminam na grande discussão sobre como o sistema deve corrigir essas distorções lá na vida adulta. E o palco para essa guerra, nas atas, é o projeto de lei número 10 de 2026. Isso mesmo. Para quem está ouvindo entender, o projeto propunha destinar 20% das vagas em concursos públicos municipais para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Só que esse é o momento em que a sessão deixa de debater o buraco na rua e passa a debater a essência do nosso contrato social. Sim. E o mais doido é que o gatilho principal do conflito nem foi o projeto original em si, mas uma emenda que um grupo tentou acoplar nele. Ah, a famosa emenda da discórdia. Exato. A emenda queria restringir essas cotas exclusivamente para quem cursou o ensino médio inteiro em escola pública e que estivesse obrigatoriamente inscrito no CadÚnico. O que, na prática, mudava a natureza do projeto. Mudava muito, porque barrava qualquer pessoa desses grupos raciais que tivesse conseguido, sei lá, uma bolsa de estudo suada numa escola particular. É um modelo que lembra um pouco as regras da USP, por exemplo. Sim, é uma diferença filosófica gigante. E a emenda acabou sendo derrubada na votação, mas os argumentos que foram disparados ali no plenário refletem uma fenda muito profunda que divide o Brasil inteiro. Isso levanta uma questão importante sobre como o Estado enxerga o indivíduo. E é fundamental a gente dissecar isso com imparcialidade, porque as duas correntes representam visões de mundo muito consolidadas. Sem dúvida. A emenda rejeitada, na verdade, era uma tentativa de forçar a transição da cota puramente racial para uma cota estritamente social. E o argumento da frente que defendia a meritocracia mais estrita foi muito vocal na sessão. A tese deles é de que a prova do concurso público tem que ser uma régua intelectual, técnica, fria. Eles focam no momento presente da avaliação. Exato. Argumentam que as dificuldades do passado de uma pessoa não podem compensar o conhecimento exigido no presente para o cargo. E tem até um questionamento bem direto nos registros. Qual foi o argumento? Alguém questiona, se você precisar fazer uma cirurgia, vai escolher o médico pela competência técnica que ele demonstrou ou pela cota que ele usou para entrar no hospital? É o argumento clássico da igualdade cega. A visão desse grupo é que a avaliação do Estado precisa ser daltônica, cega para a cor, focada única e exclusivamente no mérito demonstrado ali, na hora da prova. Mas, por outro lado, a frente que defendeu o texto original e conseguiu derrubar a emenda articulou todo o conceito de reparação histórica. Que parte de uma premissa totalmente diferente. Sim. A argumentação registrada deles é que a cota não é um atestado de incapacidade ou um presente. É uma correção de percurso de um sistema que foi injusto. Eles deixam claro que a régua de avaliação ainda existe. Perfeito.
A defesa pontua que o cotista não ganha o diploma nem a vaga de graça. Ele passa pelas mesmas provas técnicas e pelas mesmas avaliações. E a bagagem que ele carrega até chegar ali é muito mais pesada. Exatamente. Tem uma fala muito marcante de um vereador que diz que questionar a capacidade de um profissional cotista é, na verdade, ofender milhões de pessoas que historicamente precisam estudar dobrado apenas para chegar na mesma linha de partida dos outros. O que a gente está observando nesses documentos é a colisão jurídica clássica entre dois conceitos, a igualdade cega e a equidade corretiva. É um embate complexo. Muito. A igualdade cega defende que, para a sociedade ser justa hoje, a regra do jogo não pode enxergar nenhuma diferença. Todo mundo é igual perante o papel. E a equidade corretiva? Ela argumenta que o Estado brasileiro falhou sistematicamente por séculos em prover igualdade material lá na base. Então, aplicar uma regra cega agora é só uma forma de perpetuar a desigualdade estrutural. Entendi. Por isso eles defendem a cota racial autônoma. Isso. Uma cota que atue como intervenção corretiva direta, independentemente da renda atual da pessoa estar ou não no CadÚnico. É muito impressionante ver como uma Câmara Municipal que cuida da zeladoria da cidade precisa resolver no voto um dilema ético tão denso que até os maiores tribunais do país, tipo o STF, ainda debatem, né? E os vereadores assumem essa responsabilidade. E só para dar o tom exato do nível de voltagem política dessa sessão, olha só isso. No meio dessa discussão gigantesca sobre racismo estrutural, cota e mérito, uma vereadora pede a palavra para um assunto nada a ver. Acontece muito. O que foi dessa vez? Ela pediu a palavra especificamente para comemorar uma vitória judicial que ela teve contra o padre Júlio Lancelotti. Um tema lá da capital paulista. Sim. É um detalhe insólito que não tem nenhuma ligação com o projeto de cotas de Praia Grande, mas ilustra perfeitamente aquele estado de guerra cultural permanente que define muito bem a política de 2026. E isso mostra que nenhuma votação municipal ocorre num vácuo, né? O vereador carrega para o plenário local as grandes narrativas nacionais. O microfone da Câmara serve tanto para pedir o tapa-buraco na esquina de casa, quanto para demarcar território numa guerra ideológica que está dominando os noticiários da semana. O que traz a gente de volta direto para o princípio da nossa análise de hoje. Aquele momento do número legal. Exato. A gente começou observando a frase "a número legal" e a partir daquele milissegundo a gente viu as ruas esburacadas de Ribeirópolis, viu o caos de segurança no Bom Prato do Ossan, celebramos o ouro pan-americano de um jovem e logo depois esbarramos no muro da burocracia das escolas estaduais. E terminamos mergulhados num dos debates mais espinhosos da nossa sociedade sobre raça e classe. As atas de Praia Grande, sinceramente, provam pra gente que a Câmara Municipal é o teatro ininterrupto da vida real. Não tem filtro ali. E as fontes confirmam que essas teorias grandes de gestão pública e os modelos econômicos de livro, sabe, eles não sobrevivem intactos ao choque com o asfalto. A teoria precisa ser dobrada, precisa ser adaptada e, na maioria das vezes, remendada pela realidade brutal local. E isso tudo deixa um espaço excelente para uma reflexão final, muito crucial, sobre como a gente consome política no dia a dia. Para pensar um pouco fora da caixa, né? Sim, porque a gente passa o tempo todo sendo bombardeado por algoritmos nas redes sociais. Eles isolam a gente em bolhas confortáveis, mostram só pessoas que concordam com a gente o tempo todo e transformam qualquer um que pense 1 milímetro diferente no inimigo abstrato. A polarização digital lucra muito com isso. Lucra demais. Mas quando a gente olha para a transcrição de uma sessão de Câmara Municipal assim, crua, a gente vê algo radicalmente diferente e fascinante. Se o Legislativo Municipal é, como a gente viu, um microcosmo dos nossos maiores debates nacionais, e é o último espaço físico onde essas ideologias opostas são obrigadas a conviver, isso levanta uma bola muito interessante. Qual? Imagina a situação. Até que ponto o nosso estresse diário, a demora irritante daquele ônibus, ou a obra da Sabesp que está inacabada há meses na esquina da sua casa, não é, na verdade, apenas o sintoma físico, palpável, de uma falha de comunicação gigantesca entre as ideologias de quem nos governa. Cara, é uma perspectiva incrível.
A Câmara tranca todo mundo na mesma sala e os obriga a decidir, na base do voto e da discussão, de que lado da rua vai passar o cano de esgoto de todo mundo, concordem ou não. É a convivência forçada, salvando a sociedade daquele colapso total da internet. Fica essa provocação para quem está ouvindo digerir ao longo do dia. É um excelente pensamento para a gente encerrar. Com certeza, obrigado por acompanhar a gente em mais essa investigação profunda nas nossas fontes. Nós vamos continuar escavando o que realmente importa nos bastidores da informação no nosso próximo encontro. Até lá!